calçadas, né, que a gente vê que as nossas calçadas não são tão acessíveis assim, nem para pessoas deficientes e nem para idosos, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. As pessoas que tiverem dificuldades de caminhar, pedir para poder alguém acompanhá-los, né? Ou até um neto, né? Uma criança, dá esse suporte, dá essa ajuda para vocês, para poder apoiar, né? Ou tem muitos idosos também que têm tem preconceito, às vezes, com a bengalinha, né? Não quer andar com a bengalinha, mas é uma coisa segura para vocês, né? Para poder evitar alguns certos tipos de acidentes, né? Então, é melhor evitar, né, Marina, do que a gente melhor evitar. Com certeza. Mas os acidentes não é só com os velhos, não. Quantas pessoas bebem lá nos botecos e saem dirigindo? Isso é verdade. Várias pessoas, né? Principalmente os jovens hoje em dia, vai para balada, né? Ele nunca acha que vai acontecer com ele. No fim, acaba atropelando pessoas, matando pessoas de outro carro. Verdade. E nesses países mais adiantados, que nem a Suécia, por exemplo, eu digo a Suécia porque eu fui lá e tal. O cara vai no boteco, vai beber, bebe, ele não volta com o carro dele, deixa o carro dele, pega um táxi, no dia seguinte vai buscar. E outra, isso aconteceu comigo até, eu fui convidado por um amigo sueco na casa dele para beber um conhaque alemão. Você imagina, um conhaque alemão é maravilhoso. É um cheirinho assim maravilhoso. Só que eu tomei uns goles lá e aí o anfitrião, um amigo meu, já falecido até, chegou, não, para você, Nagai, já chega. Você imagina no Brasil, se eu fizer isso para um amigo, o cara me mata, né? No Brasil, ele incentiva a ver que está muito ruim, incentiva a beber mais, né? Não, mas você sabe por quê? Se eu beber mais, ele fornecer bebida, eu beber mais, e insistir em sair dirigindo, que eu estava dirigindo na época lá, tinha alugado um carro. Se eu sair dirigindo bêbado e provocar um acidente, ele também é corresponsável perante a lei. Se eu insistir em sair bêbado para dirigir, ele é obrigado a avisar a polícia. Se ele não fizer isso e eu provocar um acidente, ele também responde pelo acidente. Verdade, isso é importante, né? A gente questionar, debater. Realmente, seu Chiro, é um assunto que tem que realmente vir, né, a ser discutidos por todos, né? Não é só pela terceira idade. Mas então vamos começar, gente, nossa oficina de hoje, que a gente vai, né, conversando, vai ter muitas histórias aí para contar. Não, no próximo evento aí do coisa, eu ia sugerir até que, até eu acho que a Elizabeth sugeriu que a gente tivesse talvez uns 15 minutos para a gente contar, passar a experiência da gente para os outros, entendeu? Porque Verdade. cada um tem uma vivência, é uma vida inteira. Numa vida inteira acontecem muitas coisas, coisas boas e coisas ruins, entendeu? Verdade. E aí a gente fazia uma lista de inscrição para falar para não tumultuar, para não acontecer isso que está acontecendo agora. Eu estou invadindo o tempo do seu Paulo, professor Paulo. Para não acontecer isso, fazer uma lista de pessoas que querem passar alguma experiência para outros. Tipo 15 minutos. Chiro, mas o senhor não está invadindo, não, porque nós estamos numa oficina de contação de histórias. O senhor está contando a sua história. Não, mas eu não sou escalado para contar a história. Oi, Chiro, bom dia a todo mundo. O senhor não está invadindo nada, viu? Quem invadiu foi o Putin. O Putin invadiu a Ucrânia, né? Aí, beleza, o senhor não é o Putin, então o senhor não está invadindo nada aqui. Não, mas nada. É que se não for, como é que se chama? Controlado, vira uma bagunça, né? Então, no próximo que houver, faz uma lista de coisas, assim você já sabe que são tantos minutos, 10 minutos, 15, sei lá.
e é fulano que está escrito em primeiro lugar, tal, entendeu? Não, pode deixar, a gente já anotou essa sugestão, Anotou tá já? bom, Sushiro? Obrigada aí, gente. Tá bom. Ó, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, a mais uma oficina aí realizada pela Rede de Empoderamento. Lembrando que essa oficina, né, está sendo gravada, tá bom, pessoal? Para ser disponibilizada aí para vocês posteriormente aí nas nossas redes sociais. Lembrando que o projeto, né, Rede de Empoderamento, é um projeto da DPEI, Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, e com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Eu vou pedir para que vocês deixem os microfones desligados, né, para não dar interferência. Caso vocês queiram falar, vocês podem estar assinando ou utilizando, né, o recurso que a gente tem aqui da mãozinha, tá? No Google Meet, que fica próximo ao microfone. E fiquem à vontade, viu, pessoal? A gente, né, pede para desligar o microfone, mas é para vocês deixarem de participar conosco, tá? A participação de vocês é fundamental e é bem-vinda aqui na Rede de Empoderamento, tá bom? O Paulo hoje vai trazer histórias para a gente, que eu já estou curiosa para saber qual que é o tema de hoje. O tema de hoje, sugerido pela Marina semana passada. Primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia para todas, bom dia para todos. A Marina sugeriu semana passada os contos de fadas que não são conhecidos. Mas, além de contos de fadas não conhecidos, eu também trouxe duas versões de contos de fadas que são recontos de contos de fadas de uma outra maneira. Uma delas é uma história do Chico Buarque e a outra é uma versão dos Três Porquinhos contada pelo Lobo, porque todo mundo conhece a versão dos Três Porquinhos, mas ninguém conhece a história do Lobo. Então, eu vou contar a história, a versão da história do Lobo, que chama-se Alexandre Será que esse Lobo. lobo é tão mal assim, né, Paulo? Não, vocês vão ver que não é bem assim. Não é bem como eles. A versão do Lobo é uma versão um pouco diferente dos porquinhos. Né? Então, eu trouxe quatro histórias, né? Porque são grandes, né? Duas delas, inclusive, não são conhecidas, a gente pouco sabe delas. Uma é russa, e, na verdade, as duas, né, são russas, e são contos de fadas também, que pouco divulgado, pouco conhecido entre a gente, né? Os contos de fadas que surgem, né, assim, como eles são hoje, né? Lá no século XVII, na França, organizado lá pelo Charles Perrault, né, que pegou histórias de tradição oral que não haviam sido documentadas, mas isso tem um porquê também, porque as mulheres, né, da corte, as mulheres da burguesia, tinham filhos e não tinha, né? E aí essas histórias passaram a ser contadas para as crianças. Então ele a princípio, o Perrault, ele reuniu oito histórias, né? A Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, o Gato de Botas, as Fadas, Cinderela, né? Ou a Gata Borralheira, Henrique do Topete e o Pequeno Polegar. E aí, nesse momento, surge aí a literatura como gênero literário infantil. Mas foi depois, né, no século XVIII, que os irmãos Grimm, o Jacob e o William Grimm, começaram a fazer pesquisas linguísticas. E, a partir daí, eles começaram a pesquisar os contos que eram orais e eles mudaram muitas coisas, porque esses contos que a gente conhece, eles nunca foram para crianças. Né? Eles são recheados, né, os contos originais, a Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Essas histórias são recheadas de muita violência, né? São bem polêmicas, né? A história real. Então, o que a gente conhece hoje, né, são histórias que foram retrabalhadas aí primeiro pelo Perrault e depois pelos irmãos Grimm. E aí, para começar, primeiro, né, eu sempre gosto de fazer aquela introdução com a música para a gente entrar no. Então, deixa eu pegar aqui essa música aqui que eu adoro. Não sei se vocês conhecem.
é meu amigo. Áurea súbita, solis lux, fortite, e super-humanas misérias. Laetitia, Finita Laetitia. Na terra, circuncistos do ar, dessas obras da flor, onde nasceram do mar, bebam na fio da vida, escorre da taça sola, cantem que a vida é pequena demais pra se amar, tudo que temos pra amar. Vou parar a música, que ela é grande, senão a gente não vai para as histórias. Então, pera, deixa eu tirar o óculos. Isso é só para a gente iniciar. Essa música é do Sagrado Coração da Terra, e é só para a gente dar o início aí, entrar no clima, né? E eu vou começar contando uma história que eu gosto muito, que o Chico Buarque ele fez uma readaptação, né, da história da Chapeuzinho Vermelho. E a história é assim. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não descia, nem subia escada. Estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava com o pé com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinha Amarela. Chapeuzinho Amarelo. Esse era o nome dela. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo, do medo de encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão, um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, do 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 medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. E depois acabou o medo. E ela ficou
só com o lobo. O lobo? O lobo ficou ali de chateado, né? Ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. Ele gritou: Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: Sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já bem enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele, então, gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo, e voltando. E a menininha saber com quem não estava falando. Então, ele gritou: Lobo, 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 lobo. Aí, o Chapeuzinho encheu e disse: Para! Assim! Agora, já! Do jeito que você tá! E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo. Um cara tremendo que nem pudim. Com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu o lobo, nem comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo. Menos sola de sapato. Não tem mais medo da chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta. Depois, joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio. Barata é tabará. A bruxa virou chabru. E o diabo é bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo são o Gondrá, o Jacoru, o Barantu, o Bom Pichopa. Não sei se vocês conhecem, né? Mas todos os Trosmons também fazem parte, né, dessa aventura da Chapeuzinho Amarelo. E essa história entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E essa história, gente, é uma adaptação do Chico Buarque, né, da Chapeuzinho Vermelho, é um reconto. Né, assim como várias outras são recontadas aí, né, em vários outros, né? E vários outros contos são recontados. Bom, depois da Chapeuzinho, se alguém quiser levantar a mão, falar alguma coisa, fica à vontade, viu, gente? Paulo, eu quero falar um pouquinho. Por favor. Essa história é muito legal, eu já conhecia, porque eu trabalhei com educação infantil, e eu tinha uma aluna, ela tinha 2 anos e meio, que ela tinha muito medo de lobo, muito. Então, assim, quando a gente já pegava um livro e falava que tinha lobo na história, ela já corria, ela não queria. E eu trabalhei muito com ela, essa história da Chapeuzinho Amarelo.
E lá onde eu trabalhava, tinha uma área verde, onde a gente brincava, né, de fazer comidinha com lama. E aí teve um dia que eu falei com ela, vamos fazer um bolo? Aí ela falou assim, mas é um bolo ou é um lobo? Por causa da história, né? E eu falava, não, mas a gente pode fazer um bolo de lobo. E aí nós começamos a trabalhar com essa história de fazer o bolo de lobo e ela perdeu o medo do lobo, gente, foi incrível. E assim, questão de 4 meses, mais ou menos, ela já não ligava mais para o lobo. A gente Sim. tinha, né, teatro na escola com o lobo e ela não estava nem aí para ele mais. Essa história é muito boa. Assim como essa, tem várias outras, né? Inclusive, esse, né, isso que você está falando aí confirma mais ainda o poder que as histórias têm, né? As histórias, elas nos fazem trabalhar medos, angústias, momentos de luto. As histórias, elas contribuem muito para isso, né? Elas são terapêuticas, né? Totalmente terapêuticas. A gente já vivenciou aqui, né, várias vezes esse momento, né, em vários momentos aqui de lembranças, né, depois de histórias que foram contadas, né? E é muito bacana isso, né? Porque quando você vê quando você vê esse momento terapêutico com a criança, é fantástico, né? O medo que a criança tem, de repente, uma história faz com que a criança veja de outra forma, né? Ela encara aquilo ali, né? Não é à toa que a criança, ela adora ouvir. Eu tenho um filho de 6 anos, né? E tem um outro que vai fazer 16. Quando ele era pequeno, era a mesma coisa. Eles adoram ouvir histórias que tenha medo. Conta uma história de susto. Quando eu vou contar história, às vezes eu pergunto para as crianças, né? Vocês querem história com susto ou sem susto? Ah, com susto! Aí eu pergunto, com 1, 2, 3 sustos ou muitos sustos? Com milhares de sustos. Aí você fica assim, cara, mas por quê? Porque isso é uma forma que a criança tem de ter certeza que aquilo ali é só um momento da fantasia, né? Ela sabe, e ela quer ter certeza daquilo, né? E eu acho isso fantástico. Então, por exemplo, eu tenho uma história que eu conto para a criançada que eu inventei, não tem susto nenhum na história. O susto que eu dou, na verdade, é o tom de voz que eu uso, né? Então, assim, eu crio um suspense, um mistério, aí fica todo mundo esperando. De repente, quando eu vou falar, em vez de falar, eu falo baixinho. Aí eu vou falando baixinho, baixinho, todo mundo vai ficando assim. Aí, quando eu vou falar o que é o susto, não tem susto. Na verdade, eu aumento o tom de voz e as crianças tomam um susto. E é muito engraçado, né? É muito engraçado, e é muito divertido mesmo. Isso eu acho assim. Por isso que eu sou apaixonado com histórias de tradição oral, literatura escrita, né? Porque acho que obrigado, viu, Marina, por compartilhar aí com a gente. Alguém mais quer levantar a mão, falar alguma coisa antes da próxima história? A próxima história que eu vou contar é uma história que vem lá da Rússia. E é uma história que pouco conhecida aí entre a gente, né? Alguém levantou a mão aí, não levantou? Elizabeth, pode falar, Elizabeth, por favor, bom dia. Bom dia. É que as histórias nos ensinam o seguinte, que a gente só perde o medo quando a gente enfrenta o medo. Exatamente, Não é? exatamente. É preciso coragem. Como diz Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Há que se ter coragens. A gente percebe o tamanho deles e sabe que a Sim. gente pode enfrentar. Por Aham. isso que se perde o medo, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Maria do Carmo também levantou a mão aí. Pode falar, Maria do Carmo. Não é sobre a história, é sobre te falar um negócio. Quando você fala mexendo o rosto, não sei porquê, o som não sai. Parece que você fica longe do microfone, Pode ser. tá? Então, é Esse só isso. Tá, obrigado, Maria do Carmo. Obrigado aí por. Vou tentar mexer menos, é porque eu tenho esse hábito de ficar mexendo sem parar. Obrigado por falar isso aí, porque eu não presto atenção e acaba que atrapalha. Eu vou ficar mais quieto aqui. É porque eu tenho essa coisa de mexer as mãos, tanto que quando às vezes eu vou em algum evento que me dão um microfone, eu não uso microfone, porque senão eu fico É só preso. pôr o microfone perto. Na hora que você gritou urso, uma parte a gente não escutava. Tá. Eu não sei,
Não, mas obrigado, Maria do Carmo. Não sei se para os outros aconteceu a mesma coisa, tá? Ah, Para mim acontecia, tá? Quando você liga, lobo, 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 você fazia assim, eu não escutava o som. aham. Não, tá. Eu vou ficar atento aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, então eu vou para a próxima história. O nome da história é Sol, Lua, Itália. Era uma vez um grande senhor, o qual, tendo-lhe nascido uma filha, a quem deu o nome de Itália, chamou todos os sábios e adivinhos do seu reino para que lhe dissessem a sorte. Estes, após várias consultas, concluíram que ela estava exposta a um grande perigo devido a uma farpa de linho. Foi então que o rei proibiu que em sua casa entrasse linho ou cânhamo ou outro pano similar para evitar qualquer encontro maligno. Bom, certa vez, quando Thalia já estava crescida e se encontrava à janela, avistou uma velha que fiava. Como jamais havia visto, nem conhecia um fuso, agradando-lhe muito a dança que o fuso fazia, foi presa pela curiosidade e mandou chamar a velha para que subisse aonde ela estava. Então, tomando a roca nas mãos, começou a estender o fio. Mas, por desgraça, uma farpa lhe entrou na unha e instantaneamente ela caiu morta ao chão. A velha, diante dessa tragédia, fugiu precipitadamente pela escada. E o pai, até após ter chorado um barril de lágrimas, assentou Thalia em uma poltrona de veludo debaixo de um dossel de brocado, no interior do próprio palácio que ficava em um bosque. Depois de cerrada a porta, abandonou para sempre a casa, motivo de todos os seus males, para apagar completamente de sua lembrança o infortúnio que havia sofrido. Passado algum tempo, o rei andava à caça por vários lugares, e tendo-lhe fugido um falcão que voou para a janela daquela casa e não atendia aos chamados, fez bater à porta, acreditando que a casa fosse habitada. Mas, após ter batido em vão por um longo tempo, o rei, tendo mandado buscar uma escada de um vinhateiro, quis subir pessoalmente à casa e ver o que acontecia lá dentro. Após subir e entrar, ficou pasmado a não encontrar viva alma. E, por fim, chegou à câmara onde jazia Thalia, como que encantada. O rei, então, acreditando que a menina dormia, começou a chamá-la. Mas, como ela não voltava a si, por mais que fizesse e gritasse, e ao mesmo tempo, tendo ficado excitado por aquela beleza, carregou-a para um leito e colheu dela os frutos do amor. Deixando-a estendida, voltou ao seu reino, onde por um longo tempo não se recordou mais daquele assunto. Passaram-se, então, 9 meses. Thalia deu à luz a um par de crianças, um menino e uma menina. 2 joias resplandecentes, que, guiadas por 2 fadas que apareceram no palácio, foram por elas colocadas nos seios da mãe. Uma vez que as crianças, querendo mamar, não encontravam o mamilo, puseram na boca justamente aquele dedo que tinha sido espetado pela farpa e tanto sugaram que acabaram por retirá-la. Foi então que subitamente pareceu que Thalia
havia acordado de um longo sono, vendo aquelas duas joias ao lado, ofereceu-lhes o seio e enterneceu-se profundamente por elas. Mas ela não conseguia entender o que tinha acontecido, encontrando-se totalmente só naquele palácio, com dois filhos ao lado, e vendo que lhe era trazido tudo o que ela desejava comer, sem que se notasse a presença de qualquer pessoa. Foi então que um dia o rei se recordou da aventura com a bela adormecida e, aproveitando a ocasião de uma nova caçada naqueles lugares, foi então reencontrá-la. E quando a encontrou desperta e com aqueles dois prodígios de beleza, sentiu um enorme contentamento. Contou então a Thalia quem ele era e o que tinha acontecido. Foi então que criou-se entre eles uma grande amizade e união. Ele ficou muitos dias em sua companhia. Depois, se despediu com a promessa de vir buscá-la e levá-la para o seu reino. Mas nesse meio tempo, tendo retornado à sua casa, falava a todo momento em Thalia e nos dois filhos. Quando ele comia, tinha Thalia em sua boca, e também Sol e Lua, pois estes eram os nomes das crianças. Quando deitava, chamava Thalia e os filhos Sol e Lua. Bom, a mulher do rei, por causa das demoradas caçadas do marido, já tinha tido alguns lampejos de suspeita com estas invocações de Thalia, Lua e Sol, foi tomada de um ardor maior do que de costume. Por isso, tendo chamado o secretário, disse assim: escute, meu filho, você está entre Sila e Caríbde, entre o batente e a porta, entre a grade e a tranca. Se você me disser de quem meu marido está enamorado, eu o farei rico. E se me esconder a verdade, farei com que nunca, nunca mais o encontrem, nem morto, nem vivo. Bom, então, este que havia escutado ficou transtornado pelo medo, mas, de outra forma, ficou também interessado por aquela proposta. Então, ele acabou contando tudo, tintim por tintim, para a mulher do rei. Aí, então, enviou o próprio secretário em nome do rei até Thalia, mandando dizer-lhe que ele queria rever os filhos. Thalia, então, com grande alegria, os enviou. Mas aquele coração de Medeia, logo que os teve entre as mãos, ordenou ao cozinheiro que os degolasse e preparasse com eles diversas iguarias e molhos para dar de comer ao pobre pai. O cozinheiro, que tinha bom coração, ao ver aqueles dois pomos áureos de beleza, teve pena deles. E, confiando-os à mulher para que os escondesse, preparou 2 cabritos com variadas iguarias. Quando chegou a hora da ceia, a rainha fez servir os manjares, enquanto o rei comia com grande gosto, exclamando: ai, como isto é bom pela vida de Lanfusa! Ou como é saboroso este outro pela alma do meu avô! A rainha o encorajava, dizendo-lhe: coma, que está comendo o que é seu. O rei, por 2 ou 3 vezes, não prestou atenção a essas palavras. Mas, depois, ouvindo que esta cantilena prosseguia, respondeu: sei muito bem o que estou comendo, o que é meu, porque você não trouxe nada para esta casa. E, levantando-se encolerizado, dirigiu-se a uma aldeia, um pouco distante, para ali ficar um pouco mais tranquilo. Bom, mas a rainha ainda não estava satisfeita
com tudo o que acreditava ter feito. Então, mandou de novo o secretário chamar a própria Talha, com o pretexto de que o rei a esperava. E esta, claro, veio imediatamente, desejosa de encontrar a sua luz, e não sabendo que o fogo a esperava. Conduzida diante da rainha, esta, com uma carranca de Nero, muito irritada, disse: Seja bem-vinda, senhora Trocola. Você é aquele tecido delicado, aquela boa relva com que meu marido se delicia? Você é aquela cadela malvada que me trouxe tantas dores de cabeça? Pois bem, é hora de entrar no purgatório, onde eu lhe farei pagar pelos danos que me causou. Talha começou a desculpar-se, dizendo que a culpa não era sua e que o marido tinha tomado posse de seu território enquanto ela estava adormecida. Mas a rainha não quis ouvir desculpas e, mandando acender no meio do pátio do palácio uma grande fogueira, ordenou que Talha fosse nela lançada. A infeliz, vendo-se perdida, ajoelhou-se diante dela e suplicou que lhe desse ao menos tempo de retirar as vestes que trazia sobre si. A rainha, não tanto por pena da desventurada, mas para poupar aqueles trajes recobertos de ouro e pérolas, disse-lhe: Então, dispa-se logo, me dou permissão. Talha começou a despir-se, e a cada peça que retirava, lançava um grito. Até que, tendo já retirado o manto, a saia e o blusão, quando foi tirar a anágua, lançou o último grito ao mesmo tempo em que a arrastavam para o fogo. Mas foi exatamente nesse instante que ocorreu ao rei, que, vendo o espetáculo, quis saber o que tinha acontecido. E, tendo chamado pelos filhos, ouviu da própria mulher que o recriminava pela traição, como ela havia feito comê-los. O rei, então, ficou desesperado. Então, fui eu mesmo, lobo das minhas ovelhinhas. Ai de mim, ai de mim, ai de mim! E por que as minhas veias não reconheceram a fonte do seu próprio sangue? Ah, turca renegada, que crueldade a sua! Pois bem, você recolheu a lenha, e não mandarei este face de tirano ao Coliseu para a penitência. Assim, ele ordenou que a rainha fosse lançada ao mesmo fogo aceso para Talha. E junto com ela o secretário, que tinha sido instrumento desse triste jogo e tecelão da malvada trama. Queria fazer o mesmo ao cozinheiro, que acreditava ter picado seus filhos com um facão. Mas o cozinheiro atirou-se aos seus pés e lhe disse: Deveras, senhor, deveras, não haveria outra recompensa pelo serviço que vos prestei, e não um forno de brasas. Não haveria outro soldo que não um bastão nas costas. Não haveria outro entretenimento que não estorcer-me e crispar-me no fogo. Não haveria outra honra que não a de ver misturadas as cinzas de cozinheiro com as de uma rainha. Mas não é este o agradecimento que eu espero por ter salvo vossos filhos, a despeito daquela que queria matá-los, para restituir ao vosso corpo aquilo que era parte deste mesmo corpo. O rei, ao ouvir estas palavras, ficou mais uma vez fora de si. Parecia que sonhava, não podendo acreditar naquilo que suas orelhas ouviam. Então, dirigiu-se ao cozinheiro e disse: Se é verdade que você salvou meus filhos, esteja seguro de que o retirarei das tarefas de girar o espeto e o colocarei na cozinha do meu peito a girar como lhe aprouver as minhas vontades, dando-lhe tais prêmios que o mundo chamará feliz. Enquanto o rei dizia estas palavras, a mulher do cozinheiro, que viu os apuros do marido, trouxe lua e sol
para diante do pai, o qual, abraçado a eles, distribuía um redemoinho de beijos a um e a outro. E tendo dado uma grande recompensa ao cozinheiro e feito o ajudante da câmara, tomou Talha como esposa, a qual usou uma longa vida com o marido e os filhos, aprendendo que, de um modo ou de outro, aquele que tem sorte, o bem, mesmo dormindo, obtém. Essa história, ela é a primeira versão da Bela Adormecida, não sei se vocês perceberam, mas é uma versão que tem os requintes de crueldade que os contos de fadas tinham. Quando a gente escuta a história da Bela Adormecida, ela é toda refeita, ela é toda reescrita para tirar exatamente esses requintes de crueldade que existiam nos contos de fadas, né? Eu quis contar essa história exatamente para mostrar, né, como que, de fato, os contos de fadas eram originalmente, né? É importante a gente ter essa noção, até para a gente entender que a gente escuta essas histórias, mas elas são recontos, elas são, como eu falei lá no início, né? São histórias que como é que fala? São histórias que foram recontadas, né, reescritas pelos irmãos Grimm, né? Alguém quer levantar a mão, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Alguém, gente? Alguém? Ninguém? Hoje o pessoal tá quietinho aí, né, Paulo? Hoje está, eu acho que hoje está todo mundo quietinho. Alguém, seu Yoshiro, seu Franter, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém vai falar nada, né? Então eu vou contar a história da versão aí do. Eu vou contar a versão da história dos Três Porquinhos, né? Contada pelo. Que é a versão aí do Alexandre T. Lobo. A história é assim. Alguém levantou a mão aí? Deixa eu ver, eu vi um barulhinho aí. A Eleni, né, falou que vai ter que sair, Ah, então mas tá. depois não deixa de assistir depois essa aula lá no YouTube, essa oficina lá no YouTube, viu? Aí você vai ver a historinha aí. Bom, eu vou contar, então, a versão aí do Alexandre T. Lobo, né, para a história dos Três Porquinhos. E essa história é assim. Eu até tenho um livro aqui, depois eu não deixei ele separado aqui, não, mas essa é uma história que eu gosto de contar. Eu tenho um livro aqui, mas o livro eu não sei onde está, então fica difícil estar ali na estante, não dá para eu pegar. Todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou esse papo de lobo mau. Você está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se lobos comem bichinhos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser, uai. Se o cheeseburger fosse uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Isso mesmo. Prestem bastante atenção, porque eu vou contar para vocês a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, eu resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho, ora. Quem é que nunca fez isso? Aposto que você também já pediu uma xícara de açúcar emprestada para o seu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. Não
era muito inteligente também, veja bem. Ó, ele tinha construído a casa de palha. Ora, veja bem, quem é que constrói uma casa de palha? Daí, dá para acreditar num negócio desse? Bom, quero dizer, que tem cabeça, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que sim. Eu bati a porta, mas a porta caiu. Não sou aí de ir entrando assim na casa dos outros. Então eu chamei. Ô, porquinho! Porquinho! Você está aí, porquinho? Porquinho! Ô, porquinho! Bom, ninguém respondeu. E eu já estava pronto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando o meu nariz começou a coçar. Eu senti um espirro vindo. Então, eu inflei. Eu bufei. Ah! Soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ó, estava lá em casa o tempo todo. E seria um desperdício deixar um presunto excelente estado no meio daquela palha toda. Então, eu comi. Imagine o porquinho, imagine você como o porquinho, como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Ora, você não comeria também? Ora, então eu estava ali me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha uma xícara de açúcar. Então eu fui até a casa do próximo vizinho. E esse era um pouco mais esperto, mas não muito. Vejam bem, tinham construído a casa com lenha. Eu toquei a campainha da casa com lenha. Ninguém respondeu. Então, eu, claro, como um lobo muito educado que sou, fui criado de forma muito bem educada pelo meu pai, pela minha mãe, né? Então, eu logo chamei. Senhor porco! Senhor porco! Está em casa! Vejam, ele gritou de volta. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Ora, ele tinha acabado de pegar na maçaneta quando sentir outro espirro vindo. Eu inflei. Eu bufei. Eu tentei cobrir minha boca, mas... Ah! Soltei um grande espirro. Você não vai acreditar. Olha, eu acho que vocês não vão acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha do irmão dele. Bom, quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Olha, palavra de hora, hein? Veja, na certa, vocês sabem que comida estraga se ficar abandonada ao relento, né? Então, eu fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. Mas o fato é que eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, eu fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho, mas devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Eu bati na casa de tijolos, sabe? Bati na porta, toquei campainha, mas ninguém respondeu. Então, o que eu fiz? Como eu disse, eu sou um lobo muito educado. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Caia fora daqui, lobo! Não me amole mais! Ora, e não me venham acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e nem me dá nenhuma xícara, nenhuma xicrazinha para o bolo de aniversário da minha vovozinha querida amada. Que porco!
Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei, eu bufei. Então, o terceiro porco gritou: "E sua velha vovozinha pode ir às favas!" Olha, eu vou dizer para vocês, eu sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Eu tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história, como todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a sua casa. Fizeram de mim um lobo mau. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de armação, mas talvez você possa me emprestar um pouquinho de açúcar. E essa é a verdadeira história, gente, do lobo mau, né? Dos 3 porquinhos, né? É porque, na verdade, você só conhece a versão. Eu acredito nessa versão, gente. Adorei. O lobo é muito sincero. Vocês podem ver que ele é muito sincero, muito educado. Ele bate na porta, toca a campainha. Eu até procurei esse lobo para saber dele, né? Se depois ele não passou mal por comer tanta carne de porco, né? Assim, eu, por exemplo, não como carne de porco. Eu não como, eu realmente não como carne de porco, porque assim, eu fiquei muito tocado pelo Lobo, né? Pelo Alexandre de Lobo Alex. Porque assim, gente, pensa, a gente conhece a versão lá dos repórteres, né? Poxa, tanta fake news em relação ao Lobo, né? Não dá, gente, não dá. Ô, Essa é a Paulo, se verdadeira esse lobo história. tivesse vivido na época da pandemia, né, nada disso ia acontecer, porque ele ia colocar o braço na hora de espirrar, Ah, ou então né? usava máscara. Ou então usava máscara. É verdade, é O Brasil verdade. viu vários. É verdade, viu? É verdade. Mas essa é a verdadeira história, né, dos 3 porquinhos, contada aí pelo Alexandre T. Lobo, ou Alex, que é uma história que eu conto exatamente dessa maneira para a criançada, fazendo a voz do lobo, né, porque acho que dá uma outra, né, as crianças começam a imaginar ali se o lobo é, como é que o lobo é, e, poxa, coitado, gente, foi pego, né, tentando arrombar a porta porque o porquinho fez falta de educação com a avó. Pensa, se alguém fala da minha mãe, da minha avó, eu também vou ficar bravo, eu também vou ficar, né? E o lobo, vocês perceberam na história, o lobo não era bravo, não era nervoso, não era mal educado, né? É um sujeitão educado, bateu na porta, espirrou, derrubou a casa. Mas quem manda construir casa de palha e de lenha? Quem manda? Né? Eu não tem condição um negócio desse, não, gente. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Né? Essa é a verdadeira história. Guardem bem, porque toda história tem várias versões, viu, gente? Toda história. Né? Alguém quer comentar aí? Quer falar alguma coisa? Quer lembrar alguma coisa? Alguém? Gostei Franta? muito. Seu Frante. Franta. Eu quero comentar o seguinte: a imprensa é sempre assim, né? Sempre exagera, né? Coitado do lobo. Coitado do lobo, Franta. Coitado. Essa imprensa nossa precisa de melhorar. Não é? Essa É. Ô, Paulo, Diga. queria também aproveitar e expressar aqui a minha admiração que eu tenho por você. Eu sou um grande contador de história. Obrigado, Franta. Assim, Imagina. isso não é puxação de saco, não, porque eu sou contador de história também. Eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Essa coisa que vocês veem atrás de mim aqui, olha aí, eu vou sair para vocês verem. Acho que todo mundo vê isso, que eu sempre
participo das oficinas aqui. Isso aqui é um local que eu fico, isso é um painel, gente, com eu ali contando história para os meus netos. Eu não pus os netos todos, porque ele não ia caber no painel. São 9 netos. Então, eu pus os dois mais novos. Eu gosto de contar história, mas eu acho que eu conto história mais ou menos, mas o Paulo conta muito bem. Imagina, Franta, obrigado, imagina. E aí é só para também tirar a curiosidade do pessoal desse esse cenário aí. Então, é um painel que eu pintei, que esse painel que a gente vê de propaganda, farmácia principalmente, é isso. Obrigado, Franta, obrigado, viu? Elizabeth também levantou a mão, a Cristiane levantou. Elizabeth, pode falar, Elizabeth. É que eu vou ter que me retirar agora, mas eu queria te falar o seguinte, eu gosto muito de história real. Eu acho que as histórias reais a gente pode tirar muita lição também. Sim. Existem histórias muito interessantes, histórias reais também. Eu gosto de histórias da carochinha, mas já passou o tempo. Agora eu gosto mais das histórias reais. Uhum. Mas eu tenho que sair, vou me despedir. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, viu? Boa semana. Cristiane levantou a mão aí também. Sim, eu queria te agradecer, porque eu vim para participar das oficinas pelo meu esposo. Meu esposo, ele gosta da rede de empoderamento, né? E eu trouxe para conhecer. E tem algumas oficinas que a gente entra e que conquista a gente. Assim, eu tenho trabalhado, eu sou uma deficiente não aparente. E assim, eu tenho trabalhado muito isso na terapia. O poder de voltar a sonhar. E a leitura te dá muito isso. E a parte que eu perdi foi a parte, às vezes, eu tive um AVC e aí eu fiquei com sequelas. Do lado esquerdo eu não tenho. Eu tenho visão parcial. E tem algumas sequelas do lado esquerdo. E essa parte me trouxe uma memória afetiva, porque eu tive um tio que ele contava histórias maravilhosamente bem. E aí teve uma moça aí que relatou que ela também trabalha com crianças, né? E eu me lembro dessas histórias nessa época de infância. Então, assim, me traz muita recordação. E como eu não tenho ainda a parte da visão total, então o hábito da leitura eu perdi, porque não tem como estar exercitando. Então, assim, quando tem uma pessoa que me remete a muita coisa boa. Então, assim, eu te agradeço muito, muito obrigado. Eu vim para participar pelo meu esposo, porque ele é idoso, e acabei ficando por mim mesma. Então, eu te agradeço muito. Desligado, Paulo, seu microfone. Ô, Cristiane, obrigado. E assim, eu que agradeço, a gente que agradece a sua participação. Que bom que tocou de alguma forma, né? Que bom que chegou até você e tocou de alguma maneira e fez você recordar algo. Obrigado por participar, obrigado pelo seu depoimento aí, viu? Todo mundo agradece. Seja bem-vinda, viu, Cristiane? Seja bem-vinda. E a Maria do Carmo, ela estava falando e o microfone dela estava desligado, só que depois ela colocou no chat aqui também. Mas se ela quiser falar, viu, dona Maria do Carmo? Amei as histórias de hoje. Eu adoro coisa fantástica, certo? Agora, a última foi o lacinho de fita, maravilhoso e muito bem contado. Parabéns, você conta que é uma maravilha, tá? Essa história, especialmente do que o Alexandre Telobo conta, eu adoro contar, porque, assim, né, igual eu falei, eu acho que a versão do Lobo é uma versão um pouco mais verdadeira da história. Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Eu não acho que esse negócio de 3 porquinhos, que ele chegou lá, porque eu não acho que o lobo é mau, entendeu? Eu não acho que o lobo é tão mau assim. Né? Mal é o pica-pau. Eu sempre ouvi que mal é o pica-pau. E a gente nunca escutou uma história do pica-pau derrubando casa de ninguém. Então, né?
Ô, Paulo, a dona Helenita, né, ela colocou aqui, maravilhosas histórias, obrigada. Quando criança, eu não curtia essas histórias, agora sim. Será que é por conta de você contando as histórias para gente, Paulo? Como a Maria do Carmo falou, né? Eu não sei se foi mais do Carmo, outra pessoa que falou por conta do seu gesto, né? O jeito que você fala. Não sei, né? Mas eu fico feliz, assim, de quando a pessoa fala, a Helenita levantou a mão. Fala, Helenita. Liga seu microfone para gente, Liga o por microfone aí, favor. Helenita. Liga o microfone, cadê você? Desculpa, foi sem querer, eu já mandei mensagem. Tá bom, tá bom. Que a gente falou a mensagem dela, né? Achei que ela ia pontuar alguma coisa aqui, Helenita. Obrigada. A A Nara Nara, também eu tá acho que tá com querendo falar. a mão levantada aí, Nara. Pode ligar Isso. seu microfone. Bom dia a todos. Desculpa que eu cheguei bem tarde, mas assim, quando falou contação de história, sabe que maravilha, porque eu gosto muito, desde criança, a minha mãe contava história, eu sou encantada. Uma coisa que eu gosto dos mineiros é essa coisa do caos, do contar caos. Mas eu adoro ouvir. De ônibus eu fico escutando assim, acho maravilhoso. Mas então, assim, desde criança eu fui despertada pelas histórias que a minha mãe contava, mas o que estava por trás daquilo. E ela falava muito em ditados populares também, que eu ia associando uma coisa a outra. Então, é um resgate maravilhoso. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar podendo aqui ouvir, né, com vocês. E tem um outro contador de história aí também, né, que mostrou o cenário. Muito lindo. É toda terça-feira? Tem? Isso, todas as terças-feiras, 9h da manhã. Ai, que maravilha, eu adorei. Hoje é só para agradecer mesmo, que foi muito bom. Ô, Nara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora falou aí que gosta dessas, essa história de mineiro, né? Desses casos. A senhora quer dizer que não é de Minas? Eu sou, mas eu sou encantada com Minas, esse jeito de conversar, esse jeito de contar caso, que eu lembro da minha infância, que a gente sentava na rua para contar aqueles casos de fantasma, caso disso, daquilo. E na minha casa não tinha luz elétrica. Então, quando chegou o rádio, eu fiquei deslumbrada. Assim, dentro daquela caixa saía a voz e contando aquelas novelas Jerônimo do Sertão, eu imaginava. Então, é uma beleza. A hora que vai falando, eu vou imaginando o lobo lá, a casa, sabe? E o gesto, né? Foi muito lindo. É lindo demais. Verdade, verdade. Obrigada, Nara. Foi lindo, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Senhora. Imagina. Obrigada, senhora. Bom, eu acho que a gente encerra com essa última história. Se alguém quiser sugerir para a próxima semana algum tema, alguma outra coisa, fique à vontade, viu, gente? Semana passada, né, a Marina sugeriu, né, e eu trouxe as histórias, e se alguém quiser sugerir outra temática, sugerir alguma outra coisa de alguma região, seja daqui do Brasil ou de outro lugar do mundo, fique à vontade. Aí eu pesquiso aqui, né, e preparo as histórias, como eu sempre faço. Tem alguém, pessoal, que queira sugerir alguma Alguém história? quer sugerir algum tema, alguma história de alguma região específica, de algum tema, de alguma coisa aí? Por favor, fique à vontade, viu, gente? História do Nordeste? Nordeste? Minas, Nordeste. A Nara também falou alguma coisa? A Nara que foi junto com a outra, a gente não entendeu. Desculpa, é porque quando eu cheguei, eu não, né, primeira vez, eu não sei se já foi contado, mas o Paulo fez referência aí da Bela Adormecida. Eu gosto da Bela Adormecida porque eu vejo no outro sentido, desse despertar para a vida, por trás das coisas. Tipo hoje aqui, quanta coisa despertou em mim, entendeu? Então, eu gosto disso. A Bela Adormecida me remete a essa outra leitura do despertar para a vida, né? Que a vida é tudo de lindo. Então, é isso. Se puder contar,
talvez já tenha até contado, tá? Mas Eu contei hoje, Nara, uma versão da Bela Adormecida, que é a primeira versão, que é uma versão, inclusive, né, com os requintes que tinham nas histórias de contos de fadas, com alguns requintes mais não vou falar de maldade, né, mas os requintes um pouco mais de violência, que era como os contos de fadas eram contados de fato, né? Eu, no início aqui, eu trouxe, né, que primeiro foi o Charles Perrault, que reuniu alguns contos tradicionais para virar contos de fada, depois os irmãos Grimm, no século XVIII, eles começaram a estudar a questão linguística e tal, e eles readaptavam os contos que tinham requintes de crueldade, de violência, para que fossem contados para criança. Aí eu contei uma versão russa da Bela Adormecida, que o nome é Sol, Lua, Itália, né? Que é uma versão, a primeira versão lá da Bela Adormecida, né? Mas é uma versão um pouco mais... É bem diferente, porque tem assim, uns requintes mais de violência, de crueldade. Aí eu contei essa versão. Mas eu conto depois aqui a Bela Adormecida, sem problema. Semana que vem, de repente, eu conto, né? Entre as histórias, eu conto, sim. Ótimo, obrigada, gente. Paulo, a Alcione, né, também quer dar pode falar. Tudo bom, gente? Novamente agradecendo, né, essa oficina maravilhosa. É só dar uma coisa bacana que eu estou achando do Paulo, ele mostrar essas duas versões das histórias, né? Porque a gente conhecia geralmente um lado só, igual a Bela Adormecida, de hoje nós vimos um outro, igual você falou, a original, né? E depois o lobo mau, por exemplo, que sempre é considerado um bicho mau, e tanto que a menina e a professora colocou que a aluna dela morria de medo do lobo por causa disso. Aí você vai mostrando um outro olhar, sabe? Eu achei muito legal o Chapeuzinho morrendo de medo, né? Você mostrando as duas histórias, né? As mesmas histórias em contagem diferente. Isso é bem bacana. Obrigada, viu? Imagina, obrigada, senhora. Você, por favor. Alcione.